Você sabe o que é eucatástrofe? Já ouviu essa palavra antes? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje no Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Agradeço a quem já se inscreveu, já são 112 inscritos. Se você está chegando agora e ainda não o fez, que eu faça, que se inscreva. Deixa também aí a sua curtida, comente, compartilhe, eu te agradeço muito por isso. Eucatástrofe. Eu estou pensando muito nessa palavra hoje porque eu cheguei agora há pouco de uma excursão a Hobbiton, que é o cenário onde foi filmado O Senhor dos Anéis. Para quem é leitor de Tolkien há mais de 20 anos, como é o meu caso, foi muito emocionante estar lá no lugar onde o filme foi gravado. E fui até de propósito com a minha camiseta do Gandalf. E isso numa cidade chamada Mata Mata, que é uma palavra da língua maori, não tenho a menor ideia do que significa. Mas Mata Mata fica mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas e 20 minutos talvez, distante aqui de Auckland, que é onde eu estou. Mas ao estar lá, ao lembrar de todo o filme, vendo lá o cenário e lembrando do livro, da trilogia, eu me lembrei dessa palavra que o Tolkien criou, eucatástrofe. Literalmente significa a catástrofe boa. A ideia é a seguinte: há uma calamidade, uma catástrofe, algo muito ruim, mas aí acontece uma intervenção, uma mudança na história, e aquilo que seria uma desgraça é transformado em algo bom. O Senhor dos Anéis é uma grande história de eucatástrofe. Parecia que o mal ia vencer, as trevas iam levar a melhor, mas no fim as trevas foram derrotadas, o mal foi derrotado. E a história de Tolkien, ele reflete, pela via da literatura e da fantasia, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é uma eucatástrofe. Pedro trabalha com essa ideia, não a palavra, mas a ideia. No sermão que ele dirigiu às autoridades religiosas judaicas do Israel do seu tempo, ele falou assim, vou ler aqui Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apenas o versículo 36. Esteja, pois, absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aparentemente, uma derrota de Jesus. Ele pregou, fez o bem, ensinou a verdade, confrontou os líderes religiosos falsos, hipócritas, e morreu sem ter cometido nenhum crime que justificasse a pena de morte. Mas Deus transformou esse ato numa coisa boa. Pela morte de Jesus na cruz, que aparentemente, olha o que eu acabei de falar, aparentemente foi uma derrota, ali foi, na verdade, a grande vitória de Deus. Deus, aqui diz que tornou a Jesus Senhor e Cristo. A ressurreição, que nós vamos lembrar daqui a alguns dias, na Semana Santa, é a grande vindicação de Deus na história de Jesus. É a grande vitória de Deus. O mal é derrotado. As forças das trevas não podem vencer as forças da luz. Aquilo que parecia ser uma catástrofe, a morte de Jesus na cruz, na verdade foi a grande vitória de Deus. O Novo Testamento vai refletir que, pela morte de Jesus, nós somos, quando confiamos nele, claro, quando confiamos nele, quando abrimos mão da nossa própria religiosidade, da nossa moralidade, quando abrimos mão das nossas boas obras e confiamos apenas naquilo que Deus fez por nós em Jesus, nós somos libertos do pecado e da culpa. Pense nisso.